Olá a todos vocês que vão prestar o exame vestibular neste ano. Sejam bem-vindos todos vocês que vão realizar a prova do Enem, que vão fazer a prova do Enem, né? Fazer sua inscrição e que sonham com uma vaga no curso de medicina, que sonham com uma vaga no curso de direito, de engenharia, no curso de licenciaturas. Todos vocês sejam bem-vindos a mais uma videoaula de física, na tentativa de ajudá-los na empreitada para obter uma vaga na universidade. Eu sei que aprender física não é nada fácil, assim como ensinar também não é. Eu sou o professor Bruno Ricardo, licenciado pleno em física, bacharel em física, pesquisador em ensino de física, trabalho com tecnologia de ensino e tecnologia móvel para o ensino. O tema da nossa aula hoje é o movimento harmônico simples, o MHS. Nós dividimos a aula em duas partes, uma parte geral, que é esta primeira parte que nós vamos estudar, e uma parte específica posteriormente. Desta forma, vamos lá. Movimento periódico. Movimento periódico. Temos que começar com a noção de movimento periódico. Observe a figura aqui. Observe que nós temos um pêndulo, que é um corpo de massa m preso a um fio que oscila constantemente. Este objeto ele é utilizado por aquelas pessoas que praticam hipnotismo. Eu quero que você observe o movimento deste corpo e, de cara, você vai perceber que existe uma característica, algo que te chama a atenção. Percebeu qual é? Aí você me responde. Ah, professor, é um movimento que se repete, é um movimento repetitivo. Parabéns, está correto. Então, em primeira análise, nós poderíamos dizer assim, ó, movimento periódico é um movimento que se repete, um movimento repetitivo, um movimento que se repete ao longo do tempo. Então, numa primeira análise, está correto, é o que nós vamos utilizar. Então, movimento periódico é um movimento que se repete em intervalos de tempos iguais. Citaremos como exemplo disso movimento de vibração, movimento de oscilação, movimento de pulsação. E perceber que no movimento periódico, o móvel, ao ocupar sucessivamente a mesma posição na trajetória do movimento, ele vai apresentar sempre o mesmo valor de velocidade e o mesmo valor de aceleração. E o intervalo de tempo para que ele se encontre duas vezes na mesma posição é sempre o mesmo. O que eu quis dizer com isso? Vamos lá para o intervalo de tempo. Eu quero dizer, ó, nesta posição aqui onde eu estou com o ponteiro do mouse, ele vai e volta. Quando ele vai e volta, ele gasta um tempo. Para ele ir e voltar novamente, ele deve gastar o mesmo tempo. E para ele ir e voltar novamente, ele gasta o mesmo tempo. Então, sempre intervalo de tempos iguais para ocupar a mesma posição. No ir e voltar. Outra coisa. Quando ele ocupa esta posição, ele tem um valor de velocidade e um valor de aceleração. Quando ele vai e volta na mesma posição, ele vai apresentar o mesmo valor de velocidade e o mesmo valor de aceleração que ele apresentou quando ocupou anteriormente esta posição. E, novamente, o mesmo valor de velocidade e aceleração sempre que ele passar nesta posição. Quando ele for para outra posição, haverá outro valor de velocidade e aceleração. No entanto, para esta posição, o valor da velocidade e aceleração é o mesmo que ele tinha anteriormente quando ele ocupava esta posição. É isto que caracteriza de forma mais específica o movimento periódico. Seguindo com a teoria, nós temos aplicações do movimento periódico. Uma das aplicações é o pêndulo simples. O pêndulo simples é um corpo de massa m preso a uma haste, a um fio ou um cabo que vai oscilar em torno de uma posição de equilíbrio com um pequeno ângulo. Nós temos também o sistema massa-mola. Como o próprio nome diz, é um corpo preso a uma mola e vai oscilar. Nós temos também o movimento circular uniforme, e a projeção do movimento. O MCU, o corpo realiza um movimento repetitivo, é um movimento periódico. E a sua projeção também. O que é a projeção dele? Imagina que aqui tem uma lanterna e nós vamos projetar luz
contra o corpo de cor vermelha. Ao projetar a luz vai fazer com que seja projetada uma sombra no plano inferior, e a sombra vai se movimentar em linha reta, em movimento também repetitivo, acompanhando o movimento periódico da bola vermelha, do corpo que o gerou. Seguindo, nós temos o movimento ondulatório, também um exemplo de movimento periódico. Nas áreas, mais específicas, como a astrofísica, a astronomia, a cosmologia, existem inúmeros exemplos de movimento periódico. Nós poderíamos citar o próprio movimento dos astros. Os astros giram em torno, por exemplo, os corpos celestes, que são os planetas do nosso sistema solar, giram em torno do planeta do Sol, com um intervalo de tempo que se repete. O exemplo da Terra, ao girar em torno do Sol, é um ano terrestre equivalente a 365 dias, que é o tempo de translação. A Terra também gira em torno do seu próprio eixo, leva 24 horas. Outro exemplo é o exemplo da Lua em torno da Terra, que é 28 dias o tempo de translação da Lua em torno da Terra. E a Lua também rotaciona em torno do seu eixo em 28 dias. Coincidentemente, pelo fato de serem 28 dias o tempo de rotação da Lua em torno do seu eixo, que é o mesmo tempo de translação da Lua em torno da Terra, faz com que a Lua sempre tenha a mesma face voltada para a Terra, que nós vamos ver no vídeo já já. Outra coisa interessante é o movimento das marés. O movimento das marés é um movimento periódico. É um movimento que é provocado pelo fato da Terra e a Lua estarem girando em torno de um mesmo centro de massa, periodicamente, fazendo com que, quando for maré alta no hemisfério norte, a maré baixa no hemisfério sul, no planeta Terra. E o intervalo de uma maré alta para outra maré alta é equivalente a 12 horas, e de uma maré alta para uma maré baixa é equivalente a 6 horas. Este conhecimento do movimento periódico das marés faz com que as pessoas que sobrevivam da pesca saibam o tempo exato para sair com suas embarcações para fazer a pesca. Até mesmo a população ribeirinha, que vive da pesca artesanal, sabe o momento certo de fazer a pesca, o momento que a maré sobe e o momento que a maré desce, devido à periodicidade do movimento, devido ao seu movimento repetitivo. Agora, quanto ao fato da face da Lua ser sempre a mesma voltada para a Terra, nós vamos dar uma olhada no vídeo aqui da Nova Escola. Nesta animação você vai entender os movimentos que a Lua realiza. Também vai saber por que vemos sempre a mesma face do satélite. A Lua realiza 3 movimentos principais: a rotação em torno de seu próprio eixo, a revolução em torno da Terra e a translação em torno do Sol, junto com a Terra. Para dar uma volta ao redor do próprio eixo, a Lua demora 28 dias, e durante esse mesmo período ela dá uma volta completa em torno da Terra. Por isso, a parte da superfície da Lua voltada para a Terra é sempre a mesma. Se a Lua não fizesse a rotação, ou seja, se ela não girasse em torno do seu próprio eixo, enxergaríamos todas as suas faces. A posição que ela ocupa em relação à Terra e ao Sol determina o que chamamos de fase da Lua. Quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, não enxergamos sua parte iluminada. É a fase que conhecemos como Lua Nova. Conforme o tempo passa, a Lua se movimenta e torna-se possível enxergar da Terra uma pequena parte iluminada, que cresce gradualmente. 7 dias depois do início do ciclo, ela atinge a fase quarto crescente. Nos próximos 7 dias, a porção iluminada continua crescendo, até atingir sua plenitude, a Lua cheia. A partir daí, a porção iluminada da Lua começa a diminuir, caracterizando a fase quarto minguante. O ciclo se completa quando 28 dias depois não avistamos mais nenhuma parte iluminada da Lua, a fase nova, quando outro ciclo recomeça. Bem, aí está a explicação por que nós vemos a mesma face da Lua voltada para a Terra. Que as pessoas dizem
que é a figura de São Jorge matando o dragão, né? Os místicos dizem isso. Seguindo com a aula, tem aplicação na astrologia. Agora, cabe ressaltar que a astrologia não é astronomia. A astrologia não é ciência oficial, é pseudociência. A astronomia é ciência oficial. A astrologia, né, ela segue a mística, ela criou-se no misticismo do zodíaco, que é a mística de que os corpos celestes, os astros, influenciam nossas vidas aqui na Terra, influenciam nossos destinos. Porém, antes, né, quando a astrologia era considerada uma ciência séria, né, na verdade é uma pseudociência, as pessoas acreditavam nas previsões astrológicas, não da astronomia, foi determinado, né, os signos do zodíaco. Os signos do zodíaco, para quem não sabe, é devido ao movimento que a Terra faz em torno do Sol, os astros, né, o grupo de estrelas que formam as constelações podem ser melhor visualizadas em determinada época do ano. Elas têm melhor visualização, elas se destacam mais dependendo da posição que nós estamos aqui na Terra. E devido a esse destaque, né, na abóbada celeste, no céu noturno, foi possível então criar os signos do zodíaco. São os vários signos. Então, por exemplo, quando a constelação de Sagitário se destaca e é possível perceber que a constelação aqui na Terra está destacada no céu noturno, então naquele período foi determinado o signo de Sagitário. Mas a importância maior da periodicidade do movimento dos astros é que através da astrologia antigamente foi possível determinar a época certa para plantar e colher. Posteriormente vieram as estações do ano, né, que são primavera, verão, outono e inverno. É a importância do conhecimento da astrologia. Hoje a gente tem a astronomia, astrofísica, a cosmologia. Outra aplicação na área da astrofísica é a respeito do pulsar. Pulsar é uma estrela de nêutrons, né? Como o próprio nome já diz, ela é como se fosse uma estrela pulsante, ela fica pulsando no espaço. E esta pulsação emite radiação, que pode ser detectada aqui na Terra. Mais exemplos de aplicação, nós temos a área do eletromagnetismo da engenharia. Circuitos elétricos com corrente alternada permitiram o homem a dominar a produção de energia elétrica. Um circuito elétrico onde existe a variação do fluxo magnético faz surgir uma corrente elétrica alternada. Essa corrente é alternada com o tempo, ela tem uma periodicidade, então está caracterizado aqui o movimento periódico dos elétrons. E temos aí a produção de energia elétrica. Isso foi descoberto por meio da lei de Faraday, foi Michael Faraday que determinou isso, né? Desta forma, foi possível o homem ter o domínio da produção de energia elétrica através das usinas de eletricidade. Aqui nós temos uma usina termonuclear, onde vai ser aquecida uma certa quantidade de água. A água aquecida evapora, a força do vapor d'água faz girar uma turbina. Esta turbina está ligada a um eletroímã que gira. Então, este circuito elétrico, né, vai produzir uma variação do fluxo magnético. A variação do fluxo magnético induz o aparecimento de uma corrente elétrica alternada e aí produz energia elétrica que chega em nossas residências. Claro, existem os transformadores para baixar a tensão. Depois o vapor d'água é resfriado e retorna à sua condição de origem. Toda usina de eletricidade segue o mesmo princípio. A usina hidrelétrica, em vez de usar a força do vapor d'água, usa a força da queda d'água para girar a turbina. Este movimento periódico vai fazer surgir a corrente alternada, consequentemente a energia elétrica. A frequência da energia elétrica que sai da tomada da sua casa é em torno de 60 Hz. Mais aplicações,
Aplicações no campo da biotecnologia. Os sistemas de membranas são sistemas que vibram, membranas, película, sistemas vibrantes, pulsantes. É a aplicação na área da biotecnologia. Outra aplicação na área da biotecnologia é a respeito dos harmônicos naturais. Todos os corpos possuem moléculas, todas as substâncias puras possuem moléculas que vibram com uma determinada frequência específica. Essa frequência específica é conhecida como frequência natural de vibração. Existem inúmeras frequências naturais de vibração, também conhecidas como modos normais de vibração. Esses modos normais de vibração são os harmônicos naturais daquela substância em questão. E eles podem ser reproduzidos em laboratório. O estudo desses harmônicos naturais permitem, você fazer um sistema conhecido como sistema de ressonância em circuitos elétricos oscilantes, circuitos ressonantes. É uma aplicação. Outra aplicação é no campo da medicina, da biofísica, da biomedicina, é o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é um sistema periódico, é um sistema pulsante de bombeamento do sangue através das artérias do nosso corpo. O próprio coração tem um ritmo periódico de pulsação. Uma pessoa normal, sadia, tem 60 batimentos por minuto. 60 batimentos por minuto seria o movimento periódico aí da pulsação cardíaca. Então, o movimento periódico significa falar em período e frequência. Então, todo movimento repetitivo é um movimento periódico. Todo movimento periódico tem um período T. O que é o período? O período é tempo. Que fique bem claro que período é tempo. Na verdade, o período é o tempo para se completar um ciclo. É o menor intervalo de tempo para que ocorra a repetição. Um tempo qualquer T, nós medimos com um Tzinho, T minúsculo. O período, nós vamos usar o T maiúsculo. Nós vamos usar o Tzão. Então, você pode pensar assim, movimentos periódicos são movimentos que se repetem. Movimentos que se repetem têm Tzão. Todo movimento repetitivo tem Tzão. Movimento de vai e vem, sobe e desce. Lembrando que o Tzão é o T maiúsculo, que representa o período, onde o período é o tempo para completar um ciclo. No Sistema Internacional de Medida, o período é medido em segundos. Outra coisa, movimentos repetitivos são movimentos que têm Tzão, mas o Tzão tem que vir com frequência. Estou falando mentira? Não, você sabe do que eu estou falando. Estou falando da frequência, do número de vezes que o movimento se repete naquele intervalo de tempo. Então, a frequência é o número de repetições por unidade de tempo. Quando o tempo é medido em segundos, a frequência é medida em ciclos por segundo, é medido em hertz. E existe uma relação entre o período e a frequência. É a seguinte: o período e a frequência são inversamente proporcionais. Ou seja, a frequência é inverso do período e o período é o inverso da frequência. Significa dizer que quanto maior o intervalo de tempo para acontecer o ciclo, menor é o número de repetições. Maior o período, menor a frequência. Frequência é igual a 1 sobre o período, 1 sobre t. As unidades, 1 RPS, uma rotação por segundo, equivale a 1 Hz. 1 Hz é igual a 1 ciclo por segundo. E tem que saber que 60 RPM, RPM rotações por minuto, RPM não é aqui uma banda descolada que fez sucesso na década de 80. E 60 RPM não são 60 bandas de rock do RPM ou 60 músicas do RPM. 60 RPM equivale a 60 rotações por minuto. 60 rotações por minuto são 60 rotações em 60 segundos, ou seja, 1 Hz. Continuando, o que é que nós temos agora? Agora nós vamos aprender a calcular o período de oscilação do sistema massa-mola. Como o próprio nome diz, massa-mola é a massa presa à mola.
Então nós temos aqui um corpo de massa m qualquer que está preso à mola e a mola está presa à parede. Nós sabemos que no sistema massa-mola, se nós retirarmos o corpo da posição de equilíbrio, puxar, deformando a mola, vai surgir uma força contrária ao movimento. Aqui, ó, em vermelho é a força. Esta força contrária ao movimento é uma força de natureza restauradora, conhecida como a força elástica dada pela lei de Hooke. E a lei de Hooke, né, que é o protagonista da força elástica, é igual a menos kx, onde menos indica que é uma força contrária ao movimento, uma força de natureza restauradora, tende a colocar o corpo na sua posição de origem. K é a constante elástica e x representa a deformação elástica, quanto você esticou a mola ou quanto você comprimiu. Voltando para a nossa animação, então observa o seguinte, que quando a gente estica, né, e solta, observa o tempo, ele vai voltar no intervalo, ó, 6 segundos. Então ele vai voltar de novo, passar no mesmo local, 12 segundos. Opa. Então, próximo intervalo de tempo, 18 segundos. Então nós determinamos para o corpo de massa 50 kg, constante elástica 50 Nm por metro, nós determinamos que a cada 6 segundos o evento se repete. É o seu período. E como determinar o período deste MHS, deste movimento harmônico simples? O período do sistema massa-mola é igual a 2π raiz quadrada de m sobre k, onde m é a massa do corpo preso à mola e k é a constante elástica da mola. Observa que o período é diretamente proporcional à raiz quadrada da massa do corpo que está preso à mola. Significa dizer, maior o valor da massa, maior o valor do período, ou seja, vai demorar mais para completar o ciclo. Menor o valor da massa, menor é o valor do período, demora menos. E é inversamente proporcional à raiz quadrada da constante elástica. Quanto maior a constante elástica, maior é a elasticidade da mola, fazendo surgir uma força maior, menor é o período, gasta menos tempo. E se nós diminuirmos a constante elástica, estaremos diminuindo a constante, diminuindo a elasticidade, diminuindo a força, consequência disso, leva mais tempo, aumenta o período. E lembrando que quanto maior o período, menor é a frequência. Desta forma, vamos analisar aqui a equação. Observa aqui, ó. Massa, né, de 50 kg constante, 50 Nm por metro. Nós vamos aqui, ó, comprimir. Vamos comprimir totalmente. Nós comprimimos 1 metro. Esse menos é a compressão. Observa que ao comprimir, poderia esticar. Bora esticar 1 metro. Bora ver quanto tempo ele gasta. Aqui, ó, o tempo. 6 segundos para ir para voltar. 6. Ó, vai dar 12 agora. 12. O período é 6. Então, se você comprimir só um pouquinho, você vai dizer assim: ah, vai ser menos de 6, vai ser mais rápido. O período vai ser menor. Então, bora comprimir só um pouquinho. Olha para o tempo aqui. Ele está voltando 6 segundos. Ele vai e volta, o próximo é 12. 12 segundos. Então, observa que o período do sistema massa-mola não depende da deformação elástica, não depende do x. A equação é clara, só depende da massa e da constante elástica. Se nós esticarmos muito, aumenta a deformação, ó, surge uma força em vermelho maior. Surge uma força maior. Surgindo uma força maior, ele acelera mais. Então, para percorrer uma distância maior, ele faz com maior aceleração e velocidade, para poder executar nos 6 segundos. Quando a gente estica só um pouquinho, o x é menor, então a força elástica é menor. Então, apesar da distância percorrida ser menor, mas ele faz isso com menor aceleração e menor velocidade.
para manter os 6 segundos, o seu período. Agora, massa 50 kg, nós vimos que é 6 segundos. Vamos aumentar a massa, vamos colocar aqui, ó, ele mais gordinho, 90 kg, e ver o que acontece. Segundo a equação, aumentou a massa, vai levar mais tempo. Então, ele tem que fazer isso no tempo maior do que 6 segundos. Bora ver se é maior que 6. Olha para cá. Olha, 6, 7, 8. Então, próximo é 16. Bora lá. Ele foi, voltou. 16. Ou seja, aumentou a massa, aumentou o tempo da repetição, aumentou o período. Agora a gente vai aumentar a constante elástica. Aumentando a constante elástica, a gente aumenta a elasticidade, aumenta a força. Significa dizer que ele tem que fazer em menos de 6 segundos a ida e a volta dele. Então a gente vai esticar tudinho, esticar, 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 esticar. E bora ver se ele faz em mais ou menos do que 6 segundos. Olha para cá. Opa, 3 segundos e meio. Então 7 aqui, ó. 7. Então vai dar 9 e pouco aqui, 10. Então ele está fazendo em menos de 6. Com a constante elástica maior, ele fez com 3,5. Ok? O que nós temos que lembrar aqui, o bloco é preso à mola, executa um MHS. A elongação do MHS é igual à deformação da mola, ou seja, a amplitude é igual à deformação da mola. O ponto de equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Sempre no ponto de equilíbrio, a força resultante vale zero. E lembrar que a força elástica é medida em newtons, a constante elástica é medida em newtons por metro, a deformação da mola é em metro e a massa do corpo preso à mola é em quilograma. Tudo isso é o Sistema Internacional de Medidas. Seguindo, vamos ver o sistema agora do pêndulo simples, oscilação pêndulo simples. O pêndulo simples, como o próprio nome já diz, é um corpo de massa m preso a um fio, ou corda, ou cabo, que vai oscilar. Só que tem um detalhe, aqui está com defeito. Mas o que nós temos que perceber é que existe uma força peso aqui, uma força de tração. Quando ele se movimentar, vai surgir uma força resultante, que vai agir como uma força restauradora, tentando fazer com que ele ocupe a posição de equilíbrio. Eu vou pegar a mesma animação aqui, outro quadro, e a gente continuar. Então, o pêndulo simples ele é caracterizado primeiro que o ângulo deve ser pequeno, deve ser inferior a 10 graus. Então, vamos colocar ele para oscilar com ângulo de 10 graus e observar. Aqui é o movimento do pêndulo simples. Vamos pegar um cronômetro para marcar o período. Então, observe aqui, ó, eu vou iniciar a contagem do tempo e está aqui. Foi 2.842. Retornando à nossa animação aqui, a nossa aula, o pêndulo simples, o seu período é calculado por isto aqui, ó. Período é igual a 2π raiz quadrada de L sobre G. Observe que a estrutura matemática é parecida com a estrutura matemática do sistema massa-mola. Só que aqui é pêndulo simples. É raiz quadrada de L. L é o comprimento do fio, dividido por G. G é a aceleração da gravidade. Então, você tem aqui a característica do fio dividido pela constante. Aqui, a constante é a aceleração da gravidade. Observe que o período é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Quanto maior o fio, maior é o período. E é inversamente proporcional à gravidade. O que eu quero dizer para vocês, meus amigos, é isso aqui. O período aqui é 2.842 segundos para um fio de 2 metros e um corpo de massa m, 1 kg. Nós vamos parar aqui, eu vou resetar. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou aumentar a massa para 2.10. Aí você vai dizer, ah, está mais pesado, vai levar mais tempo. Então, vamos colocar para oscilar. Colocando para oscilar, marcando o período. Olha que legal, 2.42. Ok?
Ah, é 2.42. Aqui, vamos lá. 2 ponto, aqui, ó, 2.842. Mas se diminuir a massa, ó, 2.842. Pessoal, desta forma, não depende da massa. Nós vimos que só depende do comprimento do fio e da aceleração da gravidade. Então, bora colocar a massa no seu tamanho normal. E vamos fazer o seguinte, bora diminuir o tamanho do fio. Se diminuir o tamanho do fio, menor o período. Põe para oscilar. Tem que ser menos de 2.842. Ó, deu 2.37. Se nós diminuirmos mais ainda, tem que dar menos de 2.37. Colocar para oscilar, bora ver o período. 1.6. Aumenta o comprimento, tem que aumentar o período. 3.17. Então, quanto maior o comprimento do fio, o período também aumenta. Agora vamos mexer na gravidade. Vamos para a Lua. A gravidade da Lua é 1/6 da Terra. Menor a gravidade, maior o período. Então, ele vai ter que se movimentar num período maior que na Terra. Então, ó, o mesmo corpo, vamos colocar aqui os 2 metros, que era 2.842 o período. Na Lua, bora colocar aqui os 10 graus. Na Lua, ele vai se movimentar e o período vai ser, ó, 6.88, ou seja, é um período maior. Vamos em Júpiter, onde a gravidade é maior. Gravidade de Júpiter é maior, o período é menor. E professor, e se não tiver gravidade? Aí se não tiver gravidade, não tem força-peso. Se não tem força-peso, a única força que vai estar atuando é a força de tração. Então a força de tração, ela vai agir como uma aceleração centrípeta, né? Quer ver? Observa. A única força é a força central. Então só tem uma força central, ele fica preso no movimento circular uniforme devido à aceleração centrípeta. É isso que acontece, ok? Seguindo, nós temos que lembrar que para o MHS, pêndulo simples realiza MHS para pequenas oscilações, ou seja, ângulos menores que 10 graus, no máximo 10 graus. E o comprimento L do fio é em metros e a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado no sistema internacional. Uma aplicação do pêndulo simples foi descoberta por Foucault. Vale ressaltar que aqui é Jean Foucault, francês, não Michel Foucault, né, o pensador, filósofo, sociólogo Michel Foucault. Aqui, Jean Foucault prendeu um fio e um pêndulo no teto do Pantaleon, na França, e este pêndulo começou a oscilar. Só que, aparentemente, parecia que este pêndulo, além de oscilar, ele estava girando. Né? Girando, era o que aparentava. Mas Jean Foucault percebeu que o pêndulo, na verdade, gira no mesmo plano. E que não era o pêndulo que girava, mas girava aquilo que o pêndulo estava preso, ou seja, estava fixo na Terra. Então, na verdade, quem estava rotacionando não era o pêndulo, quem estava rotacionando era o planeta Terra. Então, assim ele determinou a rotação da Terra. Olha aqui, o pêndulo que está preso está girando, né, está oscilando, mas tem a aparência de que está girando. Aí o Foucault percebeu o seguinte, que na verdade o pêndulo ele está oscilando em torno do mesmo plano. Então, se não é o pêndulo que está girando, então quem está girando, rotacionando é a Terra, pois ele está preso à Terra. Desta forma,
né, ele determinou que a Terra estava em movimento de rotação. No entanto, já se sabia isso, que a Terra girava. Ele determinou a precisão, a velocidade de rotação da Terra, além da aplicação da força de Coriolis. Força de Coriolis é aquela força que é estudada em movimentos de rotação e turbulência, como exemplo de furacões, tufões. A força de Coriolis é exatamente a força que nós observamos quando a gente enche uma pia com água, retira o tampão da pia, observa que a água desce girando, rotacionando. Em um hemisfério da Terra ela desce rotacionando no sentido horário, e outro hemisfério da Terra ela desce rotacionando em sentido anti-horário. Tá ok? Foucault morreu jovem, aos 48 anos de idade. E os seus estudos, né, de rotação, como eu já disse, foram aplicados às forças de Coriolis. Esta é a primeira parte do nosso estudo a respeito do MHS. Veremos a segunda parte em aula posterior. Falaremos de energia, falaremos de velocidade e aceleração. E iremos observar os gráficos. Tá ok? Eu vou me despedir de vocês com uma frase, né, de Galileu, que diz: não se pode ensinar nada a um homem, só é possível ajudá-lo a encontrar a coisa dentro de si. Ajudá-lo a encontrar a coisa dentro de si. Galileu, nosso mestre, nosso guia. Todos nós que somos físicos somos herdeiros de Galileu, porque temos a obrigação, né, e o orgulho de carregar o seu legado. Eu espero que eu tenha ajudado a todos vocês que vão fazer a prova do Enem. Eu peço que vocês curtam aí a aula, se vocês gostaram. Se não gostou, você pode não curtir, você tem este direito. Pode adicionar o canal, compartilhar. Você também pode baixar os aplicativos que são desenvolvidos pela B2 Tecnologia Educacional. Nós temos um aplicativo que é o Acústica no Enem. Você vai no link ou você procura no Google Acústica Física no Enem app, e aí você pode baixar a versão light. Nós vamos deixar a versão completa de graça para quem quiser. É só aguardar um tempinho. Muito obrigado, né? E espero que você passe no vestibular. Um abraço a todos.